Olá pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma simulação para a utilização de um gráfico mais aprimorado no Excel, um gráfico pouco utilizado na verdade, né? Que geralmente você faz gráficos de barras, de pizza, gráficos de coluna, para estudo de desempenho térmico de edificação de um ambiente, por exemplo, é bem comum nos cursos de engenharia civil, de arquitetura. Então, de repente, você precisa expor isso em um artigo científico ou em um trabalho de conclusão de curso e precisa fazer um estudo sobre esses dados. Então, eu vou colocar aqui uma maneira de fazer um gráfico mais avançado, um gráfico menos comum, para que a gente possa trabalhar com esses dados de uma forma mais eficiente. Então, no nosso ambiente simulado aqui seriam, por exemplo, 4 termômetros posicionados em um ambiente, qualquer que seja o posicionamento dos termômetros, poderia ser nos cantos também, tá? Poderia ser nos cantos, mas supostamente na parte, na face mediana de cada uma dos fechamentos desse ambiente, nós temos sensores de temperaturas, onde a gente vai fazer medição ao longo do dia, coletar esses dados durante todo o dia para saber qual horário e qual o nível de temperatura que incide em cada uma dessas faces. Bom, a maneira mais clássica, mais simples de representar esses dados de temperaturas seria eu selecionar o conjunto de dados que eu quero trabalhar. Em seguida, eu vou aqui no menu de inserir gráficos, seleciono o tipo de gráficos que eu quero representar e rapidamente eu tenho aqui um gráfico que representa esses dados. Não necessariamente da maneira mais otimizada, da maneira mais facilmente interpretável para esses dados. No caso onde eu tenho 4 sensores e foram feitas 12 medições ao longo de um período do dia, por exemplo. Primeira coisa, deletar esse modelo antigo e eu vou colocar aqui um modelo, pegando aqui no menu outros gráficos, por exemplo, esse modelo de radar. Em princípio, ele está em branco, basicamente ele não contém nenhum dado, tá? E a partir de agora eu vou fazer a inserção de dados nesse gráfico em branco que eu tenho aqui na tela. Vamos lá. Primeiro eu vou aqui na área do gráfico em branco, faço um botão direito, vou selecionar os dados e nessa seleção de dados eu vou selecionar pouca coisa diretamente aqui. Eu vou digitar algumas coisas. Por exemplo, eu vou adicionar essas informações da primeira linha, das 8 horas e 30 minutos. Eu digito aqui 8 horas e 30. E os valores da série, esses valores da série vão ser o quê? Os valores da linha, essa primeira linha aqui, ó. Primeira linha das 8h30. Quando eu fizer aqui, ó, já representou a primeira linha. Essa primeira linha. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas depois eu consigo reutilizar esse gráfico com outros dados, bastando alterar os dados aqui e já vai alterar o gráfico aqui. Então eu vou fazer esse trabalho apenas uma vez. Faço OK aqui, já entrou aqui a linha das 8h30, eu vou adicionar uma linha para cada horário de coleta das informações. Então vou adicionar aqui, por exemplo, das 9 horas e 30 e vou selecionar os dados das 9h30 aqui na tabela. Quando faço isso, ele vai alterando as cores e vai acrescentando nessa figura, nesse gráfico, os dados das 9h30. E assim sucessivamente, sendo que cada vez que eu fizer a digitação, na edição da série, eu tenho que dar OK para que esses horários entrem aqui um abaixo do outro, senão ele vai entrar um ao lado do outro e o gráfico não vai ter essa aparência que tem aqui. E assim sucessivamente eu vou fazer para cada horário, repetir o mesmo passo. Próximo seria às 10 horas e 30 minutos. E vou selecionar aqui na tabela os dados das 10h30.
e assim sucessivamente. Depois a gente vai configurar esse gráfico para dar a ele uma aparência melhor possível. É só ir continuar a digitação, adicionando os horários respectivos aqui. Para quem está fazendo trabalho científico, apresentação de artigos, TCC, isso aqui é muito interessante, porque você faz uma apresentação dos seus dados de forma mais otimizada, que é a clareza, no caso a clareza dos dados, a clareza das tabelas, dos gráficos, é um dos itens de avaliação para os trabalhos científicos, né? Então a ideia é que você tenha uma aprovação mais fácil nos seus trabalhos científicos ou aceitação dos seus trabalhos para publicações. Então já fui ali até as 12h30, agora eu vou para 1h30. 13h30 no caso aqui. 12h30. Aí, ó, 12h30. Então já fui aqui às 8, 9, 10, 11, 12h30. Dou ok. Agora eu vou para as 13h30. Ok, então, feita a digitação aqui de todas as faixas de horário de coleta dos dados, eu vou agora editar o rótulo do eixo horizontal. Então, veja bem, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu não quero esse 1, 2, 3, 4. Então, eu vou em editar para colocar sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4 nesse eixo horizontal. Eu vou eliminar essas informações aqui. Então, vou em editar. Tá? E o intervalo do rótulo de eixo não vai ser 1, 2, 3, 4. Vão ser sensor 1, 2, 3 e 4 que eu seleciono o cabeçalho da tabela. Feito isso, olha aqui o gráfico já está alterado. Dou OK nessa janela e OK nessa janela. Agora nós vamos fazer a configuração, essa configuração aqui dos dados da apresentação no gráfico. Bom, a formatação do gráfico a gente vai fazer da seguinte maneira. Primeiro, vou aqui na guia, no menu Layout, com o gráfico selecionado, vou na guia Layout. Vamos colocar um título amigável para o gráfico, tá? Podemos colocar o título acima do gráfico, é bem utilizado essa parte. Então, eu vou supor aqui um gráfico temperaturas, título do gráfico, temperaturas, sempre na mesma unidade de medida, nós podemos colocar aqui graus Celsius. Então, depois de configurar aqui algumas áreas do gráfico, utilizando aqui cor do fundo, por exemplo, né? A gente colocou alguns preenchimentos, né, na área do fundo, destacou um pouco essa área do gráfico também com uma cor diferenciada, colocou aqui as linhas mais finas, né, destacando aqui as linhas de base do gráfico, que também podem ter sua cor alterada. Colocamos aqui a legenda no posicionamento do lado direito, uma fonte menor, né, pode ser colocada mais para baixo um pouquinho, assim. Né, colocamos aqui o título indicando a unidade de medida, colocamos a régua que mede a temperatura em uma fonte de números inteiros, né, podemos também diminuir essa fonte, colocar aqui de repente um 8, né, porque não é informação muito importante, é apenas um referencial, e a partir daí a gente tem uma visão rápida de qual seria a temperatura, né? Uma análise rápida e eficiente de qual seria a posição do ambiente onde eu tenho temperatura mais elevada. No caso aqui, próximo ao sensor 1, eu vejo que as temperaturas começam a ser registradas a partir de 24 graus, um pouquinho acima, né? E nos próximos ao sensor 3, aqui embaixo, eu tenho a temperatura mais baixa, né? Já começando ali entre 17, 18 graus, 20 graus. Agora é só você fazer seu trabalho, aplicar o gráfico, tá? Você pode repetir quantas vezes quiser, com diferentes dados esse gráfico, tá? Tá aqui um exemplo de aplicação. E aí, só apresentar seu artigo, seu trabalho, seu TCC. É isso aí. Numa outra oportunidade, eu vou trazer uma análise estatística onde a gente pode trabalhar, posso até utilizar esses mesmos dados, fazer uma análise estatística
sobre esses dados, né, uma análise estatística que vai além daquela média ou daquele desvio padrão, e a gente caminha para uma análise mais aprimorada sobre esse conjunto de dados. Era isso por enquanto. Valeu aí, pessoal. Um abraço.